Fala galera, voltei, hora de fazer o resumo do segundo volume de Toaru. Terminamos o primeiro, vamos com tudo para o segundo. Se você não entendeu minha comemoração, é porque o primeiro volume é algo ridiculamente gigante. Sério, tem um dos capítulos do primeiro volume que são mais de 100 páginas. Mas sem perder o foco, vamos logo começar com isso. O segundo volume já começa no ponto onde o primeiro havia terminado. Lá estavam eles três, os três heróis, os três vagabundos. É muito verdade. Mas assim, do nada eles começam a conversar. O primeiro a falar é Kamijou Toma, que após ter resolvido toda essa situação com os calouros junto a Helmazura e Accelerator, decidiram agora trocar o número do celular. O primeiro a falar é Toma, que fala, esse daqui é o meu. E Chiage é o segundo que fala, mostrando o celular dele, falando, o meu é esse aqui. E o Accelerator é o último e ainda fala, nossa, que chateação, e mostra o dele. Na hora que os três estavam mostrando os seus celulares, Helmazura percebeu que o celular de Toma estava quebrado. Ele pergunta o que aconteceu. Quando Toma percebe isso, fala, nossa, que azar, quebrou na queda. Só que suas reclamações são interrompidas por Livinha, que chega e ainda comenta, você caiu de vários metros de altura no meio do Oceano Ártico. Você tem sorte de apenas o seu celular ter quebrado. Accelerator então interrompe os três e fala, eu não quero atrapalhar o grupinho, mas não esqueçam, não é porque a gente derrotou os calouros que isso daqui se tornou uma área segura. Vamos logo sair daqui e conversar em outro lugar. Assim, um grupo que Helmazura havia ligado anteriormente pega o super traje que estava ali, que ele estava utilizando, e deixa a Frêmia com ele. Aquele era o grupinho de amigos dele do último volume. Assim que ele pega a Frêmia, começa a perguntar para Accelerator e para os outros, e onde é que você acha que a gente pode ir? Não existe um lugar realmente seguro pra gente ficar. Só que o Livinha interrompe a conversa e fala, existe sim, um lugar extremamente seguro, onde a gente pode conversar o que quiser sem se preocupar com nada. Helmazura então pergunta, até parece que existe um lugar tão incrível assim, onde você está imaginando? E pensa nos esconderijos que antigamente ele utilizava. Só que a primeira coisa que ela faz é apontar para o rosto de Toma e fala, é muito simples, o quarto daquele garoto. E assim Livinha, Toma, Accelerator, Chiage e Frêmia começam a ir em direção ao quarto do Toma. Enquanto caminhavam, Accelerator e Chiage começam a conversar. A Chiage vê que Toma está com uma expressão muito preocupada e um pouco estressado. Ele começa a olhar para o celular e faz um barulho estranho. Ai não! Chiage pergunta o que aconteceu? E Toma logo pensa, bom, é que do tempo que eu fiquei fora parece que foi dada a minha morte a público. E agora estou pensando que muita gente começou a ficar preocupada comigo e eu não sei o que fazer para resolver essa situação. Accelerator fala, você realmente se preocupa com algumas coisas bem idiotas, não é? E Livinha responde, não importa o que você escolher, de qualquer jeito você está vivo e isso é uma coisa boa para eles pensarem. A situação realmente vai ficar complicada, mas a decisão que você tomar se vai resultar no mesmo resultado, apenas escolha uma e faça. Chiage fala, ela tem razão, mas se você realmente vai fazer isso e é algo que você não quer, acho que você pode tomar um pouco mais de coragem, não acha? Toma pergunta, e como você acha que eu posso fazer isso? Aí Chiage responde, é simples, é só beber alguma bebida alcoólica primeiro. Assim a tela é trocada e agora estaremos vendo a visão de Misaka. Misaka ficou um pouco depressiva depois de tudo que aconteceu durante a Terceira Guerra e estava caminhando no beco escuro. Ela começou a pensar em tudo que aconteceu, em como aquele garoto que ela tentou proteger acabou indo parar no meio do Oceano Ártico e ela não ouviu nenhuma informação sobre ele depois disso. Ela começa a ficar preocupada com ele, sem saber o que poderia fazer, e se sente culpada por não ter conseguido salvar ele durante os eventos. Ela começa a pensar em outras situações possíveis do que ela poderia fazer e se lembra do lado sombrio da Cidade Academia. Ela fala, se alguma coisa tiver forçado ele a fazer isso, com certeza eles devem saber o que foi. E começa a pensar que o único jeito de ter alguma informação nova sobre o garoto é se envolver novamente com a cidade, com o lado sombrio. Só que ela pensa, se eu realmente me envolver com isso, há muita chance de resultar em eu não conseguir sair mais 100% segura. Existe muita coisa ruim a acontecer. Eles podem começar a retalhar no momento que perceberem minha presença por lá. Mesmo assim, ela se sente determinada, que queria ter alguma informação sobre ele. Ela queria saber se ele estava bem. Ela não queria ter falsas esperanças. Ela queria uma confirmação exata e não aguentava mais esse sentimentos de solidão e desespero no coração sem saber nada sobre ele. No momento que ela puxa o celular e começa a tomar coragem para fazer alguma coisa, ela começa a olhar para a estrada novamente.
e após olhar para a estrada, ela começa a perceber algo estranho. Ela começa a se perguntar por que está tendo aquela ilusão. A ilusão do garoto vindo em sua frente, cambaleando. Aí ela percebe que aquilo não era uma ilusão de ótica, e também não era uma ilusão forçada através das habilidades de algum Esper, tipo a quinta level 5 da cidade academia. Era realmente aquele garoto, e era realmente ele bêbado vindo em sua direção. Ela começa a se aproximar dele e pergunta: você, mas como? Aquilo tudo no Ártico, a guerra, o templo caindo, mas o que está acontecendo? E ele, cambaleando, começa a notar a presença dela. Mikoto-chan, é você? E ela percebe que ele estava totalmente bêbado e começa a falar com ele. Isso, a Mikoto-chan, agora explica pra mim o que aconteceu, como você está aqui, ou então como você foi pra guerra. E ela começa a falar totalmente tranquila com ele, só que ele já não estava nem um pouco compreensivo. Ele pega e tira um negócio do bolso, era um tipo de panela com a caixinha pendurada por uma corda, entrega pra ela e fala: aqui uma lembrancinha pra você. Ela então percebe que aquilo não tinha nada a ver com as perguntas que ela tinha feito, e percebe que ele não tem conexão nenhuma, ou então nexo no que ele falava. Ela começa a botar a mão na cabeça e começa a se perguntar: isso está muito estranho. Até mesmo quando a minha mãe está extremamente bêbada, eu ainda consigo ter uma conversa racional com ela, mas ele parece que não está conseguindo fazer nexo nenhum nas próprias palavras. Ele pega e olha para ela novamente e pergunta: por que você está brava, Miko-chan? E aí a Mikoto olha pra ele e começa a pensar: não tem mais o que resolver. Então ela fala com ele: meu nome não é Miko-chan. E Kamijo responde: verdade, é Birubi, Biru. Aí ela pega e fala: eu não entendi o que você quis dizer, mas eu já consigo dizer que não é algo que eu iria gostar de ouvir. Quando ela volta a prestar atenção em Toma, ele já começou a andar para outra direção. Ela percebe que se deixar ele ir assim de boa, ele não vai mais responder a pergunta dela e a conversa vai terminar por aí. Então ela não queria deixar isso acontecer. Ela então começa a ficar zangada com ele, porque percebe que toda a preocupação que ela estava tendo e não vai ter nem ao menos uma resposta que queria. Fica tão zangada que sem querer ela começa a disparar eletricidade pelos cantos, e um raio de energia vai na direção de Toma, mas com o braço direito ele facilmente anula aquela rajada de energia. Ela pega e percebe que ele ainda está em forma, mesmo estando bêbado, e começa a ficar feliz, porque agora sabe que vai poder descontar a raiva sem precisar se preocupar bastante. Ela então bota as coisas que estava segurando junto com a panelinha que Toma entregou no canto e se abaixa. E quando volta a encarar ele, ela começa a falar: agora você vai entender que a minha habilidade é muito boa para áreas assim em campo aberto. Quando ela finalmente vai começar o ataque contra Toma, ela percebe que ele já está longe. Ela então começa a pegar as coisas de volta e tenta ir na direção dele. Enquanto isso, Toma estava cambaleando para outra direção. Toma continua cambaleando até bater de frente com a garota que estava vestindo a roupa de sacerdotisa. Era Himegami Aiza. Ela começa a perguntar: o que você está fazendo aqui, garoto? E então outra pessoa aparece ao lado dele. Quando ele percebe, era outra garota que ele conhecia. Era sua colega de turma, Fukiyoshi. Ela então começa a falar: o que você estava fazendo? Não percebe que estávamos precisando de ajuda e você simplesmente não vai mais à escola? É isso que você está fazendo? Logo vai começar um novo festival e precisamos da sua ajuda. Ao mesmo tempo, uma garota de 1,35 de altura começa a falar com ele também: Kamijo-chan, o que você andou fazendo esse tempo todo? Onde você estava metendo a cabeça? E quando ele olha para o lado, outra garota de óculos e dessa vez com um roupais gigante começa a falar com ele: se você já estava para voltar, você pelo menos poderia ter avisado. E ao mesmo tempo, outra garota ao lado também começa a se aproximar, mais duas. Uma delas vestia uma roupa da mesma escola que Kamijo. Já a outra era a Awaki. A Awaki logo fala: você não é o garoto que tinha chamado a ambulância daquela vez que eu estava precisando? E a outra garota fala: ah, então você voltou a aparecer. Quando Toma percebe, ele já estava rodeado de garotas em volta dele. Já a Mikoto aparece repentinamente e percebe a situação. Ela começa a pensar: como pode? Eu apenas desgrudei os meus olhos de você por alguns segundos. Toma estava tão bêbado que não conseguiu nem perceber a situação em que se encontrava. Mikoto percebe que várias das garotas que estavam em volta dele tinham uns opais gigantes.
E começa a pensar, entendi, vocês talvez estão tentando me irritar ao mesmo tempo que fazem isso, não é? Todas percebem que Toma não estava em boas condições e decidem levar ele pra casa. Mas Mikoto estava com uma raiva e estava gritando: não, eu não vou deixar que ele saia sem conversar comigo antes. E assim a cena é trocada até em Dex, que estava no apartamento de Toma. Ela estava preocupada e passou bastante tempo se isolando. Ela tinha sido convidada a voltar para a igreja necessários para se juntar a ele, já que não sabiam onde Toma estava ou quando ele poderia voltar. Mas Index se recusou a sair do apartamento. Mostrou que ela ficou lá independente de tudo que aconteceu. É explicada a situação ruim dela, mas na verdade eu não gosto muito da Index. Foi mal para os fãs da Index, mas eu vou pular essa parte. Depois Index escuta uma batida na porta e vai até ele. Ela então se decidiu também que iria começar a sua procura por Toma. Ela não iria mais ficar sentada sem fazer nada. Ela vai até a porta e a abre, mas quando percebe que na verdade a pessoa que estava batendo era o próprio Kamijou, ela começa a ficar um pouco feliz. Ao mesmo tempo ela olha em volta e tinha umas 10 garotas com ele. Ela vê a situação de Toma como se ele fosse um imã, já que estava todo espremido em volta das 10 garotas ali. Então a Index começa a perguntar para Toma: eu passei todo esse tempo preocupada com você e você volta nesse tipo de situação? Já as outras garotas começam a tentar levar Toma para mais perto da entrada, já que ele estava meio cambaleando. Kamijou olha para Index e vê que a situação não estava nada favorável para ele. Index então morde a cabeça de Toma. Ao longe, vendo toda aquela situação, está Accelerator, Livinha e Chiage. Chiage começa a comentar: a primeira vez que o garoto fica bêbado, ele acaba saindo sozinho e andando por aí. Meu Deus. Accelerator fala: pelo menos ele liderou o caminho na frente, não precisamos nos preocupar tanto. Livinha olha e começa a rir daquela situação em que Toma se encontrava, cercado de garotas e sendo mordido por Index. Accelerator começa a prestar atenção na situação também e percebe que uma das garotas que estava no meio era a Waki, a antiga colega dele do grupo. Ele começa a pensar porque ela estava envolvido naquela situação, mas ao mesmo tempo fica um pouco contente em saber que outros membros também conseguiram sair de boas daquele grupo. O número 1 então resmungou de forma exasperada, mas ele também admirava o fato de que Kamijou Toma tinha um lado que era além da apenas luta para ele, e que ele conseguia deixar esses dois lados de sua vida coexistirem. Olha aí, ele admirava. Bando de fanboy, para de fazer treta! Já Chiage, vendo aquela situação, percebe que Toma estava com a cabeça sendo apertada por dois garotas com um pai gigante e fala: tá certo, agora tá decidido. A partir de hoje eu vou chamar ele de Sensei. Vai mudar nosso campo de visão um pouquinho só para onde estava Tatsubo Rico, que estava comendo um milho. Ela estava lá e um pouco sonolenta, mas do nada ela abre os olhos com força e sente uma sensação estranha. Ela comenta: essa não, Chiage está indo pro caminho ruim. Assim Livinha deu um jeito de fazer com que todas as garotas fossem embora, mas todas elas prometeram que iriam voltar para ver como o Toma estava em uma outra hora. Até mesmo Misaka, que estava incomodada com aquilo, aceitou também. Então entram todos eles no quarto de Toma e ela consegue fazer com que Toma volte à consciência. Ela começa a se sentar dentro do Otatsu, que estava no meio do quarto de Toma, e pede para que os outros dois se sentem também. Assim vai Accelerator e Chiage para um lado e Toma fica com o último lugar. Fremer, que também tinha acompanhado eles, percebe que estava sem lugar para se sentar, então vai pro colo de Chiage e começa a dormir. Chiage percebe que ela devia estar muito cansada com toda a perseguição que estava tendo que suportar até agora e deixa ela se espreguiçar. Assim Livinha pega a conversa e começa a falar: bom, muito bem, agora vamos ter uma conversa séria. É hora de explicar a vocês sobre o outro lado. Se a ciência é um lado que foi favorecido pela Cidade Academia, vocês conhecerão um mundo totalmente novo e que talvez vocês não queiram acreditar, mas é muito provável que vocês já tenham tido alguma conexão com ele em algum momento de suas vidas. Chiage é o que parece mais confuso com aquela fala de Livinha, já os outros dois parecem estar aceitando mais de boa, tanto Toma quanto Accelerator. Ela então pega e aponta para Index e fala: muito bem, agora eu vou começar a explicação. A primeira parte da explicação para vocês saberem sobre eles vai ser explicar sobre os magos, como aquela garota ali. Assim ela começa a sua explicação sobre o lado da magia.
Primeiro de tudo, ela explica como funciona a magia. Ela fala que a magia é uma energia que os magos podem utilizar para criar fenômenos sobrenaturais que desafiam a própria realidade. Ela também fala como funciona a magia. A magia basicamente utiliza, assim como os Espers utilizam a energia Ain expelida de seu corpo para distorcer a realidade, mas essa energia Ain é algo da ciência, os magos utilizam a energia sobrenatural que eles encontraram, algo como a energia vital. Ela fala também que a energia mágica não pode ser muito bem explicada, já que cada religião tem uma teoria sobre ela. Alguns falam que a energia vital é algo que cresce junto com o ser humano. Outros acham que a energia vital que os magos utilizam é na verdade a própria energia da alma. Através dessa energia, eles utilizam em alguns cantos e alguns encantamentos. Assim, a energia flui para eles como se fosse a energia elétrica entrando dentro dos eletrodomésticos e virando os feitiços. Ela tenta dar a explicação mais fácil para que tanto o Chiag quanto a Accelerator, que estão mais envolvidos com a ciência, consigam entender. Ela também explica sobre a existência de outros tipos de energia, como o telasma e as linhas leis, mas fala que o mais importante para eles se concentrarem agora é na própria magia. Enquanto ela explicava, ela também fala sobre algumas diferenças que existem das próprias habilidades Espers e da magia. Ela fala: é verdade que vocês com habilidades Esper também podem fazer coisas incríveis e até desafiarem as leis da física. No entanto, é verdade que cada Esper só possui uma habilidade, não é? Chiag, meio confuso ainda com a explicação, fala assim. Já Accelerator fala: é claro que se você for inteligente, conseguir fazer alguns métodos além dos que você conhece, é possível tirar novos resultados, como um Esper de fogo. Um Esper de fogo normalmente só poderia utilizar as chamas para queimar as coisas. Mas se ele quiser, para mudar sua forma de ataque, ele também poderia muito bem arrastar seu inimigo para uma sala fechada e assim começar a queimar as coisas para construir fumaça. Com o tempo, o oxigênio da sala irá diminuir até que o oponente fique sem oxigênio e não consiga respirar. Existem várias outras formas de atacar com uma habilidade, fazendo novos efeitos para ela, mas no geral a própria habilidade não muda. Livinha ia comentar algo, só que toma puxa vez. Só que isso não é uma restrição para magia. Um mago pode utilizar diversas habilidades, não ficando preso a somente uma. Então Livinha fala: exatamente. Isso é diferente para nós. Nós podemos utilizar várias formas diferentes, afinal não estamos presos a algo. Tudo que nós temos dentro do nosso corpo é a energia vital e nós utilizamos encantamentos para fazer os resultados diferentes. Utilizando cada encantamento podemos ter diferentes resultados. Ela então instala um dos dedos da mão direita e cria fogo, e com a mão esquerda ela cria uma esfera de água. Chiag começa a acreditar naquela conversa que ela estava falando, já que ele não estava muito botando fé naquilo tudo. Mas ele começa a pensar: então se essa tal de magia é tão incrível assim, talvez até mesmo alguém como eu consiga ter poder suficiente para proteger a Takitsubo e as outras. Na hora que ele começa a ficar cheio de esperança, Endex interrompe a conversa. Endex fala: isso é uma coisa, mas é melhor avisar para todos vocês. Vocês não devem utilizar magia. E assim Chiag dá um pulo e grita: mas o quê? Ela então responde: é muito simples. Essa energia chamada magia é algo que os magos criaram para conseguirem se comparar às pessoas com talentos. Ele fica sem entender e ela dá uma explicação um pouco mais detalhada. Ela fala: basicamente a magia surgiu para que os incompetentes consigam alcançar os talentosos. E mesmo assim Chiag ainda não consegue entender. Já Livinha puxa a vez. Como vocês devem saber, as pessoas com habilidades Esper são pessoas dotadas de talento. Mas é claro, isso veio através da ciência. Mesmo assim, não é inegável que elas tenham talentos. Só que existem os outros tipos de pessoas, aquelas que nasceram com talentos sobrenaturais naturalmente. São conhecidas como Esper naturais ou até mesmo Gemstones. Já os magos são pessoas incompetentes, pessoas sem talentos ou habilidades especiais. Elas não conseguiam se comparar àquelas pessoas com talentos naturais como as Gemstones. E para que consigam alcançar esse nível também, alguém há muito tempo atrás deve ter sentido muito ciúme dessas Gemstones e por isso começou a desenvolver algo sobrenatural para ela. E isso foi assim que começou a surgir algum poder que os incompetentes conseguissem utilizar. E isso é a magia.
Vocês que estão misturados com a cidade academia possuem já uma habilidade, e essa habilidade é a ciência. Vocês utilizam ela na vida. Mesmo aqueles que têm habilidades ésperas já possuem um conhecimento amplo da tecnologia e avanços da ciência. Por isso, nem mesmo vocês, level 0, conseguiriam utilizar magia. Shaggy pergunta o que aconteceria se alguém como ele tentasse utilizar magia. E a Accelerator começa a mostrar uma certa expressão sobre aquilo todo. Parecia que ele já sabia de algo, mas não deixa aparecer. Assim, Index começa a conversar e fala: provavelmente seus nervos começariam a explodir, seus vasos sanguíneos iriam estourar e você viraria uma poça de sangue. Jagger começa a se assustar com aquela história. Lavinia fala que existem muitos motivos para isso acontecer, mas o principal é que você, já que são talentosos, sua energia mágica, que seria a energia vital, já é mais bruta do que uma pessoa comum. Ele não entende. Ela fala: basicamente, para você conseguir utilizar magia, primeiramente você precisaria diluir a sua energia vital, já que ela está em forma bruta. Assim, com uns 10 anos de treinamento para diluir a sua energia, com o tempo ela conseguiria ser algo que você pudesse utilizar em feitiços. Já vocês da ciência, a energia vital de vocês é bem mais bruta do que até mesmo uma pessoa comum. Por isso ela fala: por isso é melhor desistir antes mesmo de tentar. Seria muito mais fácil você continuar treinando para conseguir desenvolver alguma habilidade com a ciência do que passar 10 anos treinando a sua energia vital para conseguir utilizar um feitiço fraco e mesmo assim virar uma poça de sangue. Na explicação ela também fala sobre os itens mágicos. São basicamente equipamentos construídos com circuitos mágicos embutidos. Ela também explica que existem dois tipos de itens mágicos: aqueles que são construídos com circuitos mágicos para que sempre tenham habilidades, mesmo que não seja na mão da pessoa que o criou, e a segunda, que é basicamente algo comum, mas com o feitiço do usuário acaba se tornando uma arma mágica. Com o segundo tipo, até mesmo um guarda-chuva poderia ser uma lança indestrutível se for segurada pelo mago que tem essa habilidade. Já o primeiro, mesmo alguém sem aprendizado nenhum, apenas segurando e embutindo sua magia nessa arma criada com circuitos mágicos, poderia utilizar o poder total daquela arma. Ela também dá uma explicação sobre os grupos mágicos. Ela fala que existem organizações como a Cabala Mágica e outras diversas. Ela fala que, diferente da ciência, os grupos mágicos são uma coisa muito mais complicada. Ela fala isso porque não existe real submissão entre os membros. Não existe aquele que seja totalmente fiel à organização. A Accelerator, que já esteve em diversas organizações, começa a achar aquilo estranho. Ele fala: é claro, totalmente possível que um líder desista de seus subordinados e acabe destruindo. No entanto, é normalmente impossível que os subordinados não temam o líder da equipe, senão a própria equipe não existiria. Ela fala: isso é normal para a ciência, já para nós magos isso não é tão específico. Afinal, cada mago é uma criatura egoísta que está em busca do seu próprio objetivo. Normalmente eles se juntam à organização apenas enquanto a organização está indo no mesmo caminho que o objetivo dele. Eles não ligariam de trair a própria organização e de deixá-la se ver que a organização não vai mais servir para seus objetivos. Ela dá alguns exemplos, como a própria Lididia, que era de uma organização, mas não ligou nem um pouco em trair a organização para atacar a cidade academia. Ou vários outros que não eram apenas a organização, cada mago possui um objetivo próprio. Prova mais concreta de que cada mago possui um único objetivo e eles não vão mudar isso é o próprio nome de magia. Ela dá um resumo sobre o que é o nome de magia, e para resumir aqui também, seria algo como o seu objetivo e a magia que pode fazer com que você alcance esse objetivo em um único nome. O nome representa o objetivo, o número é para que não exista duplicatas. Basicamente não vai existir um segundo besta 666, já que esse é o Alastair. Besta pode ser por causa do feitiço ou então de ser o real objetivo, mas não importa, afinal só existe um desses números. Assim ela fala: agora vocês entenderam? Basicamente, até mesmo algo simples como a organização é totalmente contra a área da ciência. A própria ciência e a magia são algo contraditório, uma nunca vai aceitar a outra. Esse é um fato inegável. Mas aí a Accelerator fala: então o que se importa? De qualquer forma, você falou tudo isso sobre a magia, agora conseguimos entender todo desse lado, mas não faz diferença para nós, já que nem ao menos podemos utilizar. Para que você deu essa explicação toda detalhada?
Ela então pega e fala: é simples, é para falar sobre eles. Como vocês devem imaginar, os calouros estavam atacando você e o garoto ali simplesmente para poder fazer com que o lado sombrio da cidade volte. Para isso, tudo que era necessário era matar Frêmia e começar uma guerra entre vocês e o lado das sombras da cidade academia. Mas o segundo motivo deles estarem tão determinados é porque alguém havia mandado eles fazerem isso para começarem a criar uma contramedida contra eles. Ela então fala: e quem vocês imaginariam que seria mais problemático ainda? Vocês têm alguma ideia? Toma é o primeiro a pensar em alguma coisa. Toma pensa sozinho que se a magia e a ciência é algo totalmente contraditório e eles estavam em conflito há mais tempo do que isso, seria algo novo. Seria alguma terceira força que não estava dentro deles, que talvez começasse alguma confusão maior. Já a Accelerator começa a pensar sozinho. Eu não me importo nem um pouco com a magia e também não ligo desse lado oculto. Mas ele pensa: só que se esse tal grupo começar a fazer problemas e se envolver as pessoas que eu conheço, eu não vou deixar barato. Se eles realmente vão fazer alguma coisa, eu preciso de mais informações e aí eu decidirei se irei ou não acabar com esse tal grupo. Sozinho, enquanto isso, estava Chiagi, olhando para o canto da parede e pensando: Superman é uma palavra japonesa, mas parece tanto com a palavra Superman de inglês. Logo depois, Livinha encara ele, e ele encara Livinha. Livinha começa a prestar atenção nos olhos dele e percebe que ele não estava nem olhando para ela. E assim pergunta: você estava escutando o que eu estava dizendo? Ele fala: claro, eu escutava assim, confia, claro. Assim Livinha pergunta: então o que eu estava dizendo, meu caro? E ele fala: se eu tomar mais leite, meus peitos vão crescer? E ela começa a ficar irritada e fala: você está tentando comprar briga comigo, por acaso, garoto? É melhor você não tentar. E ele fala: então, era que se tomar mais peito, leite aí. Você nem está fazendo sentido! E dá um tapa na cara de Chiagi. Ela fala: a explicação realmente é complicada, mas eu não imaginei que você seria tão idiota. De qualquer forma, é melhor ir lavar o rosto e esperar para a próxima parte da explicação, pois agora vamos entrar em um assunto sério. Vamos falar sobre eles. Enquanto Chiagi sai, ela encara a Frêmia brincando com o gatinho Sphinx. A Frêmia olha para ela e fala: você não parece uma garota mais velha. E aí Livinha fala: eu posso não ser muito mais velha, mesmo assim eu fui criado em um mundo totalmente diferente de você. Não sou uma garota tão boba. E assim Frêmia fala: eu não sou uma garotinha, também sou um adulto. Eu consigo dormir num lugar escuro, sabia? Assim, a Livinha fala: o quê? Você não tem medo de que alguém venha te atacar? E Frêmia rebate: além disso, eu também sei que o Papai Noel existe. E a Livinha fala: não pode ser. Você também conhece a verdade por trás da Fundação Nicholas? E aí Toma começa a prestar atenção naquela conversa que as duas estavam tendo e bota a mão na cabeça falando: meu Deus, eu acho que elas não estão falando sobre o mesmo assunto. Pra terminar a conversa ali, Frêmia fala: e a prova final de que eu sou mais adulta do que você é que eu já uso o sutiã. E a conversa acabou. E assim Livinha começa a ficar extremamente estressada e puxa uma espada estranha de um espaço compartilhado que ela utilizava com a magia. E fala: ô garota, você está querendo brigar comigo? Só que na hora que ela começa a puxar a espada, ela começa a prestar atenção naquela situação e percebe que era uma garota brigando com outra com uma espada. E fala: meu Deus. E aí ela coloca a espada de volta e fala: seria bobagem minha, uma líder de organização, lutar com força total contra uma garotinha. Já a Frêmia fala: sei, garotinha. E a Livinha fica mais estressada ainda. E pelo menos eu posso fazer o que eu quiser, não sou dependente de um idiota como você. E ela percebe que a Livinha estava falando de Ramazura. Aí ela começa a brigar com ela, falando para não falar mal do Chiagi. As duas começam a brigar em cima da mesa, até Accelerator e Toma começarem a ficar estressadas com aquela situação e tentarem separar as duas. Corta a cena e vamos para outro dormitório, dessa vez um dormitório feminino, a um canto mais longe da cidade. Uma garota estava deitada na cama, somente de roupas íntimas, e estava dormindo. Ela começou a se virar na cama e despertar. Ela começa a relembrar o que tinha acontecido antes de chegar naquela cama. Ela percebe que estava anteriormente conversando com Toma e estava feliz e animada com ele. Ela começa a ficar com a cabeça quente e rolar na cama. E assim escuta um barulho vindo do seu telefone. Ela tenta levantar a mão e puxar o telefone, só que o telefone cai. Na hora que ele cai, é apertado um dos botões do telefone e a ligação começa. A pessoa que tinha ligado começa a conversar com ela e fala:
Por que você está aí deitada? Vamos logo, precisamos do seu trabalho. Ela começa a se estressar, se vira e tenta dormir de novo. E ele fala, você não vai voltar a dormir, não é? Ela fala, pra que precisa da minha ajuda de qualquer forma? Eu não sou a pessoa que conseguiu salvar um único garoto no meio da Terceira Guerra. Ele pega e fala, você ainda está estressada com isso? Meu Deus, se for pra ser uma cabeça dura, pelo menos tente ser menos preguiçosa, senão não vai conseguir nem ao menos voltar pra vida daquele garoto, não é? Ela então começa a se arrumar novamente a sua roupa e puxa o telefone e fala, o que você quer comigo? Aí ele pega e responde, vamos logo, você não tem tempo para ficar aí desperdiçando. Não se esqueça que se você vai se envolver com aquele garoto, você não pode esquecer sobre o seu papel importante dentro da cidade academia. Você é o cérebro da cidade. Já esqueceu disso? Como Kawa Seria. Fim da primeira parte do volume 2. Obrigado por assistirem o vídeo. Valeu, falou, fui. Esperem a parte 2 e virem membro.